vou convidar todo mundo aqui para a gente cantar um pedacinho, um trechinho dessa música aqui, porque as nossas reflexões de hoje, elas serão em torno dessas estrofes. E eu quero convidar vocês para a gente começar, porque assim nós já vamos entrando no clima. Vamos todo mundo junto? Então vamos lá. Essa música acho que todo mundo conhece, né? E quero que todo mundo coloque todas as boas vibrações, as boas energias, os pensamentos dessa data que é tão importante, que é tão maravilhosa, para a gente transparecer aqui na nossa voz. Vamos lá? Então, é Natal, é que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Eu só vou trocar de lugar aqui, eu vou começar com essa segunda estrofe, porque eu quero que a gente faça umas reflexões sobre essa mensagem tão bonita que essa música traz. Então, é Natal. Acho que alguém pode estar pensando aqui, o Natal é semana que vem, hoje ainda é dia 19, nós vamos celebrar só no dia 25. Ainda faltam alguns dias. Vocês sabem que essa data, 25 de dezembro, ela é uma data simbólica, né? Para representar o nascimento de Jesus. E não se sabe ao certo o dia que Jesus nasceu. O que nós sabemos de concreto é que Jesus nasceu em Belém. Por muito tempo eu me perguntava por que Jesus nasceu em Belém, se eles moravam em Nazaré, e por que Jesus nasceu lá em Belém, né? Mas antes do nascimento de Jesus, o imperador ele pediu que se fizesse um registro das pessoas. E então era, sabe esse censo que tem hoje em dia, que vai na casa da gente para perguntar quantas pessoas moram? Era um tipo de censo que o império pediu. E José, ele era da tribo de Davi, ele precisou ir até Nazaré para se registrar nesse censo. Então foi por isso que eles viajaram até Belém. E quando chegou lá, o que aconteceu? A cidade estava lotada, porque um monte de gente tinha ido também para fazer esse registro. E José não conseguiu hospedar Maria em lugar nenhum, porque a cidade estava cheia. E depois deles tentarem várias hospedarias, ele acabou pedindo para ficar na estrebaria de uma delas. E foi por isso que eles acabaram tendo que passar a noite nessa estrebaria, que foi onde Jesus nasceu. Porque Maria acabou tendo as dores do parto e Jesus nasceu ali. E sem ter um berço, sem ter nada de preparado, ele foi colocado na manjedoura. Então foi assim que o grande rei chegou no mundo, entre os animais, na simplicidade de uma estrebaria. Por que 25 de dezembro? Essa data, ela é simbólica porque eles precisavam de uma data para celebrar esse dia. Só que quando decidiram o 25 de dezembro, já fazia quase 300 anos que Jesus
acho que no ano de 274. Como o cristianismo estava ganhando muita força, eles queriam uma data que simbolizasse. E o 25 de dezembro era uma celebração pagã, era uma celebração da cultura romana antiga. Eles tinham os festivais de homenagem ao sol. Roma fica no hemisfério norte, né, que a gente sabe que hoje é a Europa. E enquanto nós estamos tendo o verão aqui, lá é inverno. E quando chegava esse finalzinho de dezembro, o sol começava a se mostrar muito pouco, porque os dias eram cada vez mais curtos. Olha que interessante hoje, gente, ainda está de dia, porque aqui nós temos os dias mais longos, porque a gente está no verão. E lá é o contrário. Então, na cultura antiga, eles tinham medo de que o sol não voltasse. Aí eles faziam festivais em homenagem ao sol, para que o sol voltasse a nascer. E é por isso que tinha essa festança. Então, o que a igreja relacionou? Por que eles escolheram essa data? Porque eles aproveitaram que era uma festividade em louvor ao sol. Então, eles relacionaram a Jesus, que era a luz do mundo. Então, eles achavam que era adequado utilizar o 25 de dezembro, porque eles estariam assimilando aqueles festivais que já aconteciam, mas trazendo ele para o cristianismo. Essa é uma das teorias do 25 de dezembro. E tem uma outra também que é muito interessante, que eu acabei não conseguindo encontrar a fonte para vocês. Mas dizem que durante a crucificação de Jesus, um dos apóstolos falou assim, ele morreu no dia em que foi concebido. Então acabou, por conta dessa frase, a Páscoa, que hoje em dia quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa na ressurreição de Jesus, né? Mas o feriado da Páscoa, ele já acontecia antes de Jesus nascer. Era um feriado pagão também. Era uma coisa da cultura judaica, da cultura romana. Eles também festejavam a Páscoa. Então, esse festival ele era feito mais ou menos do 23 de março ao 25 de abril. Então, fazendo essa conta, já que Jesus morreu na Páscoa, e fazendo essa conta de que ele tinha sido concebido no mesmo mês que ele foi crucificado, de março mais ou menos, mais 9 meses, daria 25 de abril. Então, é mais ou menos o que eles consideram que seja o porquê do 25 de dezembro. Mas, a gente vai celebrar hoje. Sabe por que nós vamos celebrar o Natal hoje? Porque como a gente não tem uma data certa, e que num ano de 365 dias pode ser qualquer dia, a gente tem uma chance em 365 de ser hoje, né, gente? Então vamos celebrar hoje o Natal. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa música para a gente falar um pouco do Natal, já que hoje é Natal para nós, a festa cristã. Quando a gente fala a festa cristã, o Natal, o que vem na mente de todo mundo? A ceia de Natal, a árvore, as luzes, os enfeites, a troca de presentes. O que mais que a gente lembra? A família, o Papai Noel, as meias que a gente deixa para ter o presente. E o presépio é uma coisa que representa muito o Natal. Então, tudo isso vem à nossa mente. Mas a gente acaba se desviando um pouquinho do principal, que é o nascimento de Jesus. Porque a gente acaba focando muito nas celebrações, né? E eu quero falar um pouquinho dessa festa cristã para vocês. Vocês sabiam que o Natal, como a gente tem hoje, essa configuração do Natal que nós temos hoje, ela é o conjunto de um monte de coisas que foram sendo colocadas ao longo dos séculos? O que a gente tem hoje do Natal é a soma de um monte de cultura, um monte de coisas que foram sendo anexadas, e a gente tem o que nós temos hoje. Olha que coisa mais bonita, essa questão de trocar presentes.
festival que eles faziam em comemoração ao sol invicto, que era já essa festividade que tinha, eles tinham o hábito de tudo isso, eles celebravam o solstício e festivavam a Saturnália. Vocês já ouviram essa palavra, Saturnália? Era um festival em homenagem a Saturno. Saturno era um dos deuses romanos. Então eles tinham esse festival da Saturnália, que era junto com esse festival de celebração do sol. Nesse festival da Saturnália, eles tinham esse hábito de trocar presentes e tinha uma coisa muito interessante. Eles faziam uma ceia e invertiam os papéis. Nesse dia, exclusivamente, os servos se vestiam como senhores e os senhores se vestiam como servos e eles serviam os escravos na mesa. Era uma tradição. Então, eles invertiam os papéis. Fazia parte do ritual da Saturnália. E eles enfeitavam as casas com galho de pinheiro e com era, porque trazia prosperidade. E tinham o hábito de colocar vela nas janelas, porque era uma maneira de se proteger contra os maus espíritos. Daqui a gente tem a tradição da ceia e da troca de presentes. A árvore de Natal é bem um pouco mais à frente, ela vem da tradição alemã. Vocês lembram que eu falei aqui no outro dia sobre Martinho Lutero, que ele rompeu com a Igreja Católica e formou a Igreja Protestante? Quando Martinho Lutero fez isso, ele tirou várias coisas do cristianismo para colocar na igreja dele. E o Martinho Lutero, ele tinha uma vida muito simples. E um dia, quando ele estava voltando para a casa dele, estava nevando e ele viu um pinheiro que tinha um pouco de neve nas pontas e estava refletindo a luz da lua. E ele achou lindo aquilo e ele cortou o galho de pinheiro e levou para casa. E chegou na casa dele, ele enfeitou com velas. E daí veio a tradição da árvore de Natal. Aí eles começaram a trazer essa árvore de Natal também para a ceia. E um pouco mais adiante, a gente chega no presépio. Com todos esses desvios, porque aí o povo se dedicava muito à festa, o povo ficava muito empolgado da festa e fugia do sentido do nascimento de Jesus. Aí lá no século XII, Francisco de Assis nascia. Na verdade, Francisco de Assis retornava à Terra, né? Porque Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. E quando ele vem, Francisco, que vem de uma família rica, ele deixa todos os seus bens materiais e se dedica à caridade. E ele se torna monge. Então, quando ele chega no ano de 1231, eu acho, 1221, ele decide trazer essa imagem do presépio, porque ele acha que tudo se desviou muito do nascimento de Jesus. Então, ele tenta voltar o foco para aquilo. Aí ele pede permissão do Papa e ele celebra uma missa ao ar livre. E na celebração dessa missa, ele monta um presépio em tamanho real, com uma manjedoura, com uma criança. Ele traz animais de verdade para fazer parte desse presépio. E ele pega camponeses para representar Maria e José. E assim ele resgata a imagem do nascimento de Jesus. Então o presépio foi Francisco de Assis que trouxe. E o Papai Noel, gente? Onde que chegou o Papai Noel nisso tudo? O Papai Noel, ele foi inspirado
pai que não tinha dinheiro para o dote das filhas. E o pai já estava começando a se desesperar, porque eles eram muito pobres, e as filhas já estavam passando da época de casar. Aí esse bispo, que se chamava Nicolau, né, que hoje depois ele ficou conhecido como São Nicolau, porque mais adiante ele foi canonizado pela caridade que ele conseguiu fazer, ele entrou à noite e ele despejou 3 sacos de moeda na lareira desse pai. E aí, gente, olha que coisa interessante. A gente está falando de lugares que eram cobertos de neve, que era inverno rigoroso. E o que acontecia? Eles não tinham o sol para secar a roupa. Então eles tinham o hábito de pendurar meias nas lareiras para poder secar as meias durante a noite. E quando o Nicolau despeja as moedas, algumas caíram dentro dessas meias. Daí veio a tradição de se colocar meias para esperar presente do Papai Noel. Porque por coincidência caíram moedas dentro, isso ficou muito conhecido. E aí, mais lá bem na frente, eles acabaram trazendo a imagem de São Nicolau, que também é chamado de Santa Claus, depois mais adiante ficou conhecido como Noel, como esse senhorzinho bom que trazia presentes. E olha que daí começou a ser criada a imagem do Papai Noel. Só que ainda não era como a gente conhecia. Aí eles começaram eu acho que um pintor de 1800, alguma coisa assim, ele fez um desenho do Papai Noel, mas inspirado em São Nicolau, com um manto vermelho. Mas um manto de bispo normal, né? De santo, no caso. Só que aí, gente, vocês vão ficar abismados com isso. Essa figura do Papai Noel de trenó, com renas, como a gente conhece hoje, com aquele cinto largo, as botas, calças e botas, ele foi uma encomenda de uma marca muito famosa que queria divulgar os seus produtos, que foi a Coca-Cola. Então, o Papai Noel que a gente tem hoje, ele foi uma encomenda da Coca-Cola. E essa imagem do bom velhinho, que nós conhecemos, o nariz cor de rosinha, a barba branca, essa roupa característica, o trenó puxado por renas, ele foi feito ao pedido da Coca-Cola. Então, o Natal é o conjunto de tudo o que a gente foi absorvendo ao longo dos séculos. Bem legal a história do Natal, né, gente? É bem interessante. Então, essa é a nossa festa cristã que nós temos hoje. E olha que coisa bem interessante, que para quem é a festa cristã? Nós celebramos Cristo na festa cristã. E para quem que é essa festa? Para todos. Para o velho e para o novo. Só que quando a gente fala que a festa do velho e do novo, não é bem nesse sentido do senhorzinho mais velho e de uma pessoa mais jovem. Aqui, gente, eu trouxe uma coisa um pouquinho mais profunda para a gente refletir. Vocês se lembram de... Eu vi isso no catecismo. Vocês se lembram daquela explicação que a gente tinha do homem velho e do homem novo? Quem que era o homem velho? O homem velho, ele na verdade, ele representa aquele espírito que ainda traz em si as imperfeições do espírito, as imperfeições humanas, os vícios. Eu não gosto de falar a palavra vícios, aqui eu já falei algumas vezes para vocês, né? Porque eu acho que quando a gente fala vício, dá a impressão que é bebida, é cigarro, é baralho, é drogas, mas não, são os vícios os vícios da alma, né? Que são as imperfeições que o nosso espírito ainda carrega. Então, quem é o homem velho? É esse espírito que ainda carrega essas chagas dentro de si. Orgulho, vaidade, avareza, preconceito, maldade, falta de compaixão. Todas essas chagas que a gente tem na humanidade. E quem é o homem novo? Aquele que vai se libertando de tudo isso. Como que a gente se liberta dessas chagas da humanidade? A gente troca por virtudes. Quem nos trouxe as virtudes? Jesus. Quem é o nosso exemplo de virtude? Jesus. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essa troca,
esse homem velho para trás e vamos nos transformando nesse homem novo. Por que o Natal é para o homem velho e para o homem novo? Porque Jesus está acessível para todos. O homem velho precisa de Jesus, porque ele precisa do exemplo para a mudança. E o homem novo precisa de Jesus. Por que ele precisa de Jesus? Porque nós precisamos viver em Jesus. E quando a gente pensa sobre isso, é tão difícil deixar de ser o homem velho para começar a ser o homem novo. Eu vou fazer uma metáfora aqui, gente, bem bobinha, mas que serve para a gente refletir. Quando você pega uma criança que acabou de nascer do ventre da mãe, geralmente é para essa criança sair perfeitinha, sem nenhum arranhão, né, gente? Ninguém sai com um corte de dentro da barriga da mãe. A tendência é que a gente saia perfeito, que a gente saia todo bonitinho. Só que o que acontece? Saiu da barriga da mãe é do mundo. Aí o que acontece? Começa a crescer, começa a engatinhar, começa a andar, começa a correr. Aí é muito comum que a criança caia e se machuque, né? Quem que aqui, levanta a mão pra mim aqui, quem que não ralou o joelho nem um dia na vida? A tendência é que a gente vá se machucando, a tendência é que a gente vá se ferindo. Mas o que acontece com todo o machucado que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida? Pela lei da natureza, ele cicatriza. Se eu quebro meu braço, eu vou lá e engesso, ele cola. E olha que interessante, vocês sabiam que em cima de uma fratura costuma ficar até mais forte do que era o original, porque cresce muito mais células ósseas em volta e aquele lugar fica até mais forte. Quando a gente se corta, o que acontece? Pela lei da natureza, a gente vai se curar. Uns vão ter mais dificuldade para sarar um machucado, outros vão ter menos. Por quê? Depende da nossa alimentação, depende da nossa vida saudável, depende se nós não temos nenhuma doença, por exemplo, diabetes, dificulta um pouquinho mais a cicatrização, né, gente? Mas, pela lei da natureza, todo mundo se sabe, não é assim? E o espírito, gente, é a mesma coisa. Quando a gente começa a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra, de onde que a gente sai? A gente sai de Deus. A gente é derramado no caldeirão de Deus. E o que acontece? A gente sai impuro de lá? Não, a gente sai limpinho. A gente sai simples e ignorante. Quando a gente fala ignorante, não quer dizer que seja no ignorante no sentido da brutalidade, mas do ignorante no sentido de não conhecer nada. E o que acontece ao longo da nossa vida? A gente vai evoluindo, vamos passando pelos reinos e aprendendo um pouquinho de cada um, não é assim? Só que quando a gente chega na humanidade, gente, aí a gente aprende coisas a mais do que deveríamos, porque a gente aprende as imperfeições do espírito. A gente acaba fazendo igualzinho aquela criança que sai da barriga da mãe, cresce, cai e se machuca. A gente começa a adquirir as chagas da humanidade em nós. Só que qual que é a boa notícia? Se o homem físico, ele é regido pelas leis da natureza, o espírito é regido pelas leis de Deus. Então, se eu hoje tenho uma chaga no meu espírito, ela vai se curar. Por que ela vai se curar? Porque eu sou regida pela lei divina. Eu sou regida pela lei de Deus. O que é a lei principal? A lei do progresso. Então, pela lei do progresso, é obrigatório que eu me cure. É obrigatório que eu vá deixando essas imperfeições do meu espírito para trás. E é aqui que eu vou deixando de ser o homem velho e começando a ser o homem novo. Essa é a virada de chave, é o momento. E o que é crucial para isso, gente? Jesus. O que é necessário para que eu vire essa chave? Que Jesus nasça em mim, que eu permita que Jesus viva em mim. Por quê? Porque é só através do caminho de Jesus que eu vou conseguir ser igual a Ele. Jesus é meu espelho. Então o que é importante? Que eu o deixe viver dentro de mim. Então vocês entendem que o Natal, que dia que é o Natal? O Natal é
deixar o homem velho para trás e para caminhar para frente. E aí a gente volta aqui na primeira estrofe de novo. Então é Natal, e o que você fez? O que a gente tem feito para virar essa chave? O que a gente tem feito para deixar para trás essas nossas chagas, essas nossas imperfeições? O que a gente tem seguido do exemplo de Jesus? Outro dia eu ouvi um tema tão interessante de palestra. Nós espíritas estamos vivendo o espiritismo? A gente vive o evangelho que a gente aprende? A gente vai numa palestra, a gente vai numa missa, a gente vai num culto. Quando a gente sai dali, a gente leva aquilo para a nossa vida? A gente tem levado aquilo para nós? Porque essa é a questão. Quanto eu estou dando de mim para conseguir fazer aquilo? Quanto eu estou me esforçando para mudar, para deixar? Porque, gente, dá trabalho. Não é fácil e a gente não consegue fazer numa vida só. Quando a Simone traz aqui essa mensagem, o ano termina e nasce outra vez. O que a gente fez desse ano? Vocês sabem que Santo Agostinho, ele tinha o costume de todas as noites, ele deitava e fazia uma análise do dia dele. Aí ele pensava todas as coisas que ele tinha feito de bom e pensava em todas as coisas que não tinham sido tão boas. Por que ele fazia esse balanço todas as noites? Para que no dia seguinte ele tentasse mudar aquilo, ele tentasse melhorar o que ele não tinha sido tão bom no dia anterior. Então todos os dias ele fazia essa autoanálise. E eu vou falar para vocês, a gente não precisa ser tão rígido como Santo Agostinho, mas o que vocês acham de aproveitar essa virada do ano para fazer esse balanço nas nossas vidas? Para a gente sentar e ver o que nós estamos levando desse ano que foi bom, o que é bom a gente deixar para trás, não levar para o ano seguinte, não levar para a nossa vida no ano seguinte. O que a gente poderia mudar para melhorar o nosso ano que vai começar, para melhorar o ano do meu próximo que vai começar o ano junto comigo, porque eu não sou sozinho no mundo, né? Eu preciso pensar que tem uma infinidade de coisas à minha volta e talvez nessa virada de ano a gente podia pegar essa reflexão, fazer esse balanço das nossas vidas para a gente entender. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante aqui, então, bom Natal. Gente, eu desejo de todo o meu coração que todos aqui tenhamos um bom Natal. Só que não é esse bom Natal do dia 25 que eu estou me referindo. O bom Natal que eu desejo a todos aqui, eu vou me inspirar naquela frase. A gente ouve muito assim, em determinado momento, todos vão buscar Deus. Uns irão por amor, outros irão por dor. A gente não ouve sempre isso. Ah, fulano encontrou Deus. Ou vai por amor, gente, ou vai por dor. Por que eu desejo para vocês que vocês tenham um bom Natal? Que essa busca por Jesus seja por amor. Que não seja por dor. Que eu não tenha que passar por um sofrimento que me tira do meu eu para que eu busque Deus, para que eu busque Jesus, para que eu busque a melhora de algo na minha vida. Então, eu peço que vocês olhem nesse sentido de ter um bom Natal. Que a chegada de Jesus na vida de vocês seja de uma forma bonita, seja de uma forma boa. E que seja procurada por vocês por vontade de conhecer Jesus, por vontade de ter Jesus na vida de cada um. Não porque você sofreu uma perda, porque você sofreu uma dor muito grande. Ah, eu vou me aconchegar em Deus. Não, a gente pode buscar Deus por nossa vontade própria também. E quando eu pego essa parte em um ano novo também, eu desejo que vocês levem tudo isso para esse ano que vai iniciar. Que vocês levem essa vontade própria de buscar viver o Evangelho de Jesus, buscar viver o exemplo de Jesus nas nossas vidas. Vamos levar isso para esse ano que vai iniciar. Vamos levar essa vontade de
às vezes você está com uma dúvida terrível no sua vida. Você recorre ao Evangelho de Jesus e você tem respostas muito simples para aquilo que está ali te martelando na cabeça. Jesus tem resposta para tudo. Vocês sabiam disso? Que Jesus tem resposta para tudo. Nem sempre é tão fácil da gente compreender. Mas lembra que eu falo sempre de quando a gente ouve a nós mesmos, quando a gente consegue se silenciar do mundo, a gente se conecta com Deus? Tem aquela frase que é tão famosa, o silêncio é uma prece. Quando a gente consegue fazer esse silêncio, a gente consegue se conectar com Deus. E quando a gente se conecta com Ele, a gente tem as nossas respostas que a gente precisa. Talvez, quem sabe nesse ano que vai iniciar, a gente pegue esse hábito de silenciar e se aconselhar com Jesus. Né, gente? Eu acho que sobre o Natal era só isso mesmo que eu queria falar. Eu quero que vocês também saiam daqui hoje com essa reflexão. Eu quero que cada um faça se conecte consigo mesmo e tente relembrar quando foi esse momento, quando foi o dia desse Natal para vocês. Que dia Jesus nasceu na vida de vocês? Será que a gente conseguiria se lembrar como foi que a gente chegou até Jesus? Como foi? Que dia foi esse que Ele passou a viver dentro de mim? E vamos tentar entender por que nós buscamos Jesus, por que a gente chegou até Ele. E vamos tentar perceber como Ele é essencial na nossa vida. Vamos tentar compreender que essa festa que nós vamos celebrar na próxima semana, que ela tem como principal sentido esse nascimento de Jesus, esse nascimento do amor de Jesus dentro do meu coração, essa minha ligação com Ele. Olha que caminhada que a gente passou aqui tão grande para a gente chegar aqui hoje, anos, tanto que a gente já deixou para trás e vamos tentar nos empenharmos para levar isso mais adiante, até que a gente consiga alcançar. Quando a gente tem aqui que seja feliz quem souber o que é o bem. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos que ele pergunta, Allan Kardec pergunta se é possível que o homem seja feliz aqui na Terra. Vocês lembram mais ou menos qual foi a resposta? O Espírito de Verdade respondeu: nós não podemos ainda ter essa felicidade plena a qual nós estamos destinados. A gente pode ter uma felicidade relativa aqui na Terra. Então, o que a gente precisa para ter essa felicidade plena? Saber o que é o bem, entender o que é o bem. O que é o bem? O que é bom nas situações? É quando está bom só para mim? Não. O bem, ele precisa ser universal. O bem, ele precisa ser a tudo. Por que Jesus, a festa de Jesus é para o velho, é para o novo? É para o amor como um todo. Por quê? Porque eu só vou alcançar a felicidade, eu só vou alcançar o bem quando eu entender o que é o amor que Jesus pregava. O que é o amor universal. O amor que Jesus trazia, gente, não era o amor, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu marido, minha esposa. Não é nesse sentido, eu amo os meus filhos. O amor que Jesus ensinava é o amor a tudo e a todos. O amor ao meu próximo, ao meu não tão próximo, o amor aos animais, à natureza, o amor à minha cidade, o amor à nossa comunidade espírita aqui de Aparecida de Minas, o amor ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. A gente precisa entender o sentido do amor universal. Quando a gente entender o sentido do amor universal, a gente vai entender o que é a felicidade. Mas a gente está caminhando para isso. E para que nós cheguemos lá, a gente precisa deixar Jesus viver dentro de cada um de nós. E é assim que, de passinho em passinho, a gente vai continuar. Se não for no ano que vai se iniciar, que seja na próxima reencarnação, a gente tem a eternidade para encontrar. Mas quanto mais rápido a gente
for caminhando, mais rápido a gente vai chegar da felicidade. Então, gente, essa é a minha mensagem para o Natal de hoje. Eu espero que essas reflexões acompanhem vocês na próxima semana, que vocês compartilhem com a família, com os amigos, que vocês tenham todos confraternizações maravilhosas, reuniões maravilhosas de família, que todos possam se abraçar, a fazer as tradições natalinas que a gente tem, mas sempre lembrar que o sentido verdadeiro do Natal